O gráfico seguinte mostra parte do gráfico de uma função f de R em R. Relativamente à função f, é verdade que, quando falamos em uma função f de R em R, estamos querendo dizer que essa função pega valores para sua variável no conjunto de números reais e retorna valores também no conjunto de números reais. Quer dizer, o domínio é real e o contradomínio é também real. Seja uma f de x de R em R, isto é, a variável x vai ter valores desse conjunto, que é o conjunto de saída das flechas, conjunto de números reais. E o valor da função, que atua na variável, será elemento desse conjunto contradomínio. Ele será um elemento do contradomínio, que é também, aqui no caso desse problema, o conjunto de números reais. Há um conjunto, que é subconjunto do contradomínio, que é chamado conjunto imagem. O conjunto imagem, ele é o conjunto formado pelos números que efetivamente receberam flecha. São números que pertencem ao contradomínio, mas que efetivamente receberam flecha. Para vermos melhor isso, vamos marcar aqui o domínio, o contradomínio, são dois exemplos apenas, E a função, seja a função f de x igual a x ao quadrado. Isso aqui é só para avaliar o que a gente vai discutir aqui e que acabou de discutir aqui sem ver nada. Vamos ver agora aplicando em números. Então, a f de x é igual a x ao quadrado. Domínio é o conjunto de valores que vão entrar aqui. Contradomínio é o conjunto de valores que podem ser ou não parte do conjunto imagem. O conjunto imagem é o subconjunto do contradomínio que efetivamente receberá flechas. Então, temos 1 colocado aqui, 1 ao quadrado dá 1. Então, o resultado de f de 1 é igual a 1. Então, há uma flecha ligando o elemento 1 do domínio no elemento 1 do contradomínio. Se pegarmos o valor 2 do domínio, então temos que colocar o 2 aqui. F de 2 será igual a 2 ao quadrado, que dá 4. De fato, com a flecha aqui tem que ligar o 2 ao 4. 4 é elemento do contradomínio, assim como 1. Só que, além deles serem elementos do contradomínio, eles são também elementos de um outro conjunto, o conjunto imagem. Pegando agora o elemento 3 no domínio e colocando aqui 3 ao quadrado, 9, isto é, f de 3 é igual a 3 ao quadrado, que dá 9. Então, ligamos o elemento 3 ao elemento 9. O elemento 3 do domínio ao elemento 9 do contradomínio. Olhando agora para o contradomínio, ele é um conjunto formado pelos elementos 1, 4, 5, 7, 9. E o conjunto imagem? O conjunto imagem é formado pelos elementos 1, 4, 9. Isto é, o conjunto imagem é um subconjunto do contradomínio. Dito isto, podemos agora avaliar aqui a letra A. O conjunto imagem é um intervalo de menos 1 a 1. Notem então aqui que nesse gráfico o conjunto do domínio é o conjunto onde o x toma valores, como já discutimos aqui. O conjunto do domínio é o conjunto onde o x veio pegar seus valores. Então, o eixo x é o domínio. O contradomínio é o eixo y. E o conjunto imagem é aquela parte do contradomínio, isto é, aquela parte do eixo y que efetivamente recebe flechas, isto é, que efetivamente tem correlação com valores do domínio. Olhando então para esse gráfico, nós vemos que o conjunto imagem vai de menos 2 até 2. Acima de 2, não há correlação
entre elementos do contradomínio e elementos do domínio, isto é, não há imagem. E abaixo de menos 2 também não. Apenas de menos 2 a 2 é que, digamos, receberão flechas os elementos do contradomínio. Logo, a imagem é de menos 2 a 2. E ele está dizendo aqui que é de menos 1 a 1, intervalo fechado, né? Não é verdade, então. Letra A descartada. A letra B diz que essa função f é positiva para todo x maior do que 3π sobre 4. 3π sobre 4 está aqui e essa função vai continuar a se comportar como ela já vinha se comportando. Ela tem uma parte acima do eixo x e abaixo do eixo x, sempre, obviamente, cruzando o eixo x. Note, ela continuará a fazer isso. Então, após 3π sobre 4, ela não será necessariamente sempre positiva. O que ele diz aqui é que essa função f é positiva para todo x maior que 3π sobre 4. Isso não é verdade. Nessa região aqui, esse gráfico acabará descendo e entrando na região abaixo do eixo x, isto é, uma região onde f é negativa. Desse modo, a letra B também está descartada. A letra C fala que a f, quer dizer, relativamente à função f, é verdade que ela é dada por f de x igual a 2 vezes cosseno de x sobre 2. Note o seguinte, a função f de x igual a cosseno x é uma função que tem período 2π, isto é, ela começa a se repetir 2π radianos depois, sempre. A cada 2π radianos começa uma nova repetição. Não é o caso dessa função aqui. Por outro lado, também ele não está dizendo que ela é a cosseno x, mas ele diz que ela é a cosseno de x sobre 2. E quando a gente divide o argumento x por 2, quer dizer, no caso aqui o argumento é x, e para essa função pegaram o x e dividiram o x por 2. Quando acontece isso, o período dobra. Então teríamos que ter um período de 4π, o que não é o caso aqui, né? O período dessa função, ele é um período, se você observar, a partir do topo até chegar novamente ao topo. O topo aqui é chamado crista, né? Poderíamos chamar de crista. Começando aqui, então, π sobre 4, mais π sobre 4 dá 2π sobre 4, que é π sobre 2. Continuando, mais π sobre 4 dá 3π sobre 4. Continuando, mais π sobre 4 daria 4π sobre 4. 4π sobre 4 é 1π. Então, o período dessa função é π. Desse modo, quando ele fala que ela é dada por f de x igual a 2 vezes cosseno de x sobre 2, com relação à imagem, até bateria, né? Até estaria correto, porque o cosseno, a função cosseno, ela tem imagem entre menos 1 e 1, intervalo fechado, como esse aqui, a função cosseno de x, né? Logo, botando um fator 2 aqui fora, a imagem sairia de menos 1 até 1 e iria para menos 2 até 2. Ocorre que ele fez uma divisão por 2. Então, estando x dividido por 2, o período será alterado. O período deixará, o período da função cosseno x deixará de ser 2π e passará a ser 4π. E não é o caso. Essa função aqui, acabamos de ver que o período dela é π. E isso credencia justamente a letra D como correta. Estão todas, então, erradas, menos a letra D. Questão encerrada.